4 formas de evitar marcar o seu esfumado na hora de fazer a sua maquiagem. 1. Quanto maior o pincel, menos marcado vai ficar a sua sombra. Então eu recomendo que você utilize um pincelzinho maior para criar um fundo da sua sombra sem fazer com que ela marque. Lembrem-se sempre, quanto maior o pincel, menos marcado fica este esfumado. 2. Faça movimentos de fora para dentro quando você for aplicar uma sombra mais escura. Normalmente nós aplicamos a sombra mais escura no canto externo, dependendo da técnica que vai ser executada. Então sempre comece com esse movimento de fora para dentro para criar um limite, porque se a gente for fazer esse movimento de dentro para fora, esse movimento ele vai ficar crescente, consequentemente essa sombra que é escura vai para fora e vai marcar o seu esfumado. Então faça esses movimentos circulares de fora para dentro. 3. Esfume essa sombra com produto no pincel, porque normalmente as pessoas aplicam um corretivo embaixo, fazem uma base para receber a sombra, mas o que acontece? Se você ficar esfumando muito essa sombra sem colocar produto, a sombra em si, o pó do pincel, isso vai fazer com que você abra esse corretivo que você aplicou embaixo. Então tome cuidado, porque se você não colocar produto no pincel, não vai deslizar o pincel e você consequentemente vai acabar marcando ou abrindo buraco na sua sombra. 4. Cuide com a quantidade de corretivo que você aplica na pálpebra antes da sombra, porque quanto maior a quantidade de produto que você aplicar ali, maior quantidade de corretivo, mais você vai ter que colocar a sombra ali para selar. Então pense sempre, quanto mais corretivo eu colocar embaixo, mais essa parte precisa ser selada com a sombra. Então consequentemente você precisa depositar mais produto ali em cima.